Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos no capítulo 32 do livro Conversando sobre Vida Plena e o tema é o agente abortivo chamado palavra torpe e desnecessária. Temos muito a compartilhar sobre esse tema abortivo chamado palavra torpe e desnecessária. Na verdade, pode até ser subdividido de tão amplo que é. Mas vamos seguir. Falar demais, falar o que não deve para quem não deve, como não deve, onde não deve, tem afetado a qualidade de vida de muitos cristãos. O que dizer das mulheres, que em geral falam muito? Elas precisam vigiar ainda mais para não deixar que isso aborte sua vida plena e lhe encha de problemas que o silêncio poderia ter evitado. Já falei em outro capítulo que palavras existem não apenas para nos comunicarmos, mas para criarmos. Podemos atrair bênção ou maldição a partir do que falamos. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústias. É algo muito claro. Quantos de nós já sentimos angústia por algo que falamos? Seja uma fofoca, seja um comentário sobre alguém, seja uma crítica. Manter-se em silêncio, saber a hora, como e com quem falar é um protetor de alma. Nossa alma fica livre de sentir angústias. Eu já sofri de muitas angústias, sempre confiei nas pessoas e eu tinha ainda tenho uma dificuldade de aparentar quem eu não sou, de esconder sentimentos e opiniões. Mas isso me causou muito mal ao longo da minha vida. Eu achava que ser sincera e falar a verdade era uma virtude, mas isso se torna um defeito quando eu faço diante de alguém que não é de confiança. Sempre tive facilidade de falar de mim, da minha vida. E o triste é perceber que dei munição para muita gente que, na hora que elas quiseram, usaram o que sabiam a meu respeito contra mim. E para onde a minha alma foi quando isso aconteceu? Para muitas angústias, um aperto no coração enorme. As pessoas, até aquelas que você ama e com quem acha que pode contar, elas têm uma maneira própria de pensar. E nem sempre o que você fala é o que elas entendem. Na verdade, elas já estão julgando. Algumas querem se meter na sua vida e dizer o que você deve fazer ou deixar de fazer. Mas a culpa não é delas, a culpa é sua. Se não quer opinião, não fale. As pessoas já dão opinião sem saber. Imagine se você abrir o coração. Elas até acham que estão fazendo bem, mas na verdade estão se metendo onde você chamou e agora você não gosta quando elas se apresentam como suas críticas? A culpa é somente sua. Estou sendo bem direta porque esse capítulo é uma exortação muito necessária que eu faço a mim mesma. Eu já me meti em muita bronca por falar no que não é necessário, o que ninguém perguntou a meu respeito. E na hora que as pessoas queriam se intrometer, eu ficava muito chateada porque me sentia julgada. Só que eu mesma dei munição para isso, entende? Se elas não soubessem de nada, elas não teriam como me julgar. A vida de muitas delas está uma droga, e quando falamos sem parar dos nossos problemas, elas se sentem superiores e vão à forra. Não sabem o que fazer nem com os seus próprios problemas, mas se arvoram a dizer o que você tem que fazer. Eu errei tanto que, se fosse me penitenciar, acho que uma vida não seria suficiente. Fui muito ferida e eu causei tudo isso. Até mesmo nos relacionamentos familiares eu não tive cuidado. Filhos não são nossos confidentes e por muitas vezes achei assim. Caí nessa besteira. Na hora que é conveniente, aquilo que eles sabem a teu respeito, eles jogam na mesa. A culpa é de quem? É minha. Nem sei quanto tempo vou arcar com as consequências dessa minha insensatez. Tem um ditado que diz assim: quem se abaixa demais, o fundo aparece. Fiz isso por muitos anos em minha vida. Me expus demais, acreditei demais. A gente sempre acha que as pessoas farão o que faríamos. Grande engano. Cada um nos lê de forma diferente e a imensa maioria não merece a nossa confiança. Creio que é nesse sentido que a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Não temos que criar expectativas em ninguém e precisamos aprender a compartilhar tudo com Deus, e muitas coisas devem ser só com Ele. Ainda que tenhamos um momento de compartilhamento com algum mentor ou amigo, ainda assim não deve ser na nossa expectativa de que ele nos entenda, nos aceite, nos apoie e fique do nosso lado. Falar sempre terá um risco e se não estamos dispostos a correr esse risco, temos que aprender a vencer nossas batalhas em silêncio, clamando e chorando somente diante de Deus. Demorou, mas eu descobri que muitos para quem eu pedi ajuda não têm ajuda nem para eles mesmos. E o que a Bíblia diz acontece: um cego guiando outro cego. Só fale o necessário e com quem é necessário. Caso contrário, sua vida será uma grande confusão. Todos os dias você viverá tretas intermináveis com as pessoas que você se relaciona diariamente. Interessante que o meu problema sempre foi falar de mim.
do que me envolve, mas sou muito lerda para o que acontece ao meu redor. No trabalho, sempre sou a última pessoa a saber das novidades. Consigo focar no que estou fazendo. Realmente não me envolvo em nada, nada mesmo. Desde sempre, na hora do intervalo, eu sento sozinha, faço meu lanche e não sou expansiva de ficar puxando conversa com todos. Pelo menos isso dá para dar uma equilibrada, né? Eu me fiz muito mal, muito mesmo, e não tem como voltar atrás. O tempo não volta. As palavras são como flechas que, quando lançadas, não voltam mais. Muitas palavras que lancei me aprisionaram. Eu me tornei refém delas. Eu fui humilhada por elas. Eu dei muita munição a quem queria o meu mal. Foi algo tão terrível que só Deus para me tirar desse poço de angústias em que eu me meti por causa de palavras desnecessárias. Eu amo escrever, prefiro até escrever do que falar, pois quando falamos não tem como corrigir. Enquanto escrevo, eu posso desistir, posso mudar o tom. Sempre me preocupo em fazer um texto que não ofenda, que seja mais claro possível, porque sei a confusão que causa quando as palavras não são bem colocadas. Hoje me considero uma pessoa muito só, talvez porque eu realmente não consiga ter relacionamentos superficiais, e já sofri muito com os relacionamentos que eram profundos, mas só do meu lado. Hoje eu me lembro com o Hoje eu me abro com o meu diário com Deus. Ele tem a completa transparência do meu coração e só ele merece isso, apesar de que ele sabe o que está no meu coração. Mas toda sede que eu tenho de falar de mim, dos meus sentimentos, das minhas dificuldades, dos meus desafios, dos meus sonhos, eu coloco para meu Deus. Acho que pessoas sinceras precisam ser sinceras com quem é fiel, e Deus é fiel sempre. Eu vivo o meu mundo com gratidão, sem grandes expectativas, porque sei exatamente de onde Deus me tirou e sei onde cheguei e onde estou, e isso já é um milagre. Pessoas querem dizer como eu devo ser, mas eu estou cansada de ficar tentando ser quem cada um quer que eu seja. Hoje procuro ser como Deus deseja e sei que isso vai desagradar alguns que eu amo, mas a saída para não me deixar abater é sempre me lembrar da minha identidade em Cristo em cada momento em que ela é questionada e também me adequar a essa identidade. Romanos 8:1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Debaixo dessa verdade que eu vivo para prosseguir nessa caminhada cristã. Eu tenho formação jornalística e não exerço. Eu gosto muito de escrever sobre política, gosto de alertar, de conscientizar. Sou conservador e creio que não temos sido respeitados e nem representados. E estamos sendo oprimidos mesmo estando em maioria. Precisamos reagir, ocupar os espaços públicos e colaborar com a construção de um país mais digno. Então, eu uso muito meu Facebook para isso. Mas em algum momento eu percebi que amigos e até parentes ficavam muito ofendidos com o que eu postava. Então, fiquei numa dúvida cruel: parar de postar por causa deles e deixar de cumprir uma missão social ou continuar? Então, encontrei um meio termo. Eu restringo todas as minhas postagens políticas a quase 100 amigos, pois eu quero continuar dando a minha opinião, mas também quero mantê-los no meu ciclo de amizade. Precisamos ter alguns cuidados nesse sentido. Pessoas nos ferem com palavras, e nós ferimos pessoas também com palavras. Talvez uma crítica que você faz, até na brincadeira, pode ser uma ferida em alguém. Ainda mais nesse tempo de tanto mimimi, em que ninguém pode ser contrariado e que querem que todo mundo pense do mesmo jeito. Pensar diferente virou crime. Se eu fosse perguntar para você mudanças que você fez na sua vida por causa do que alguém lhe disse, talvez teria uma lista. É possível que você tenha saído de uma igreja pelo que alguém falou, ou de um grupo de WhatsApp, ou de um clube. Enfim, palavras malditas, ditas de forma errada, na hora errada, podem mudar o destino de alguém. Podem acabar com o casamento, com uma amizade. Não é comum ficarmos nos batendo por aí, mas é comum ficarmos discutindo. Então eu realmente acredito que é mais difícil perdoar o que as pessoas nos dizem do que elas nos fazem. Palavras ficam ecoando em nossas mentes e nos moendo por dentro. Conseguimos reviver mais a dor de palavras que ouvimos do que alguém que nos deu calote ou um empurrão. Por isso, a Bíblia fala da nossa necessidade de controlar a nossa língua. No meu primeiro livro, 40 Dias para Mudar a Mim Mesma, eu falo sobre isso, pois é baseado em Tiago. Você pode ler depois, Tiago 3, de 2 a 12. Vamos concluir este capítulo falando sobre palavra torpe. O que seria a palavra torpe? No dicionário diz assim: que contraria ou fere os bons costumes, a decência e a moral, que revela caráter vil, ignóbil, indecoroso, infame, que causa repulsa, asqueroso, nojento.
A Bíblia diz em Efésios 4:29 assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Olha, a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa fala algo torpe, é porque está no seu coração. Ainda que não seja algo que ela tenha coragem de praticar, mas é algo que já foi expresso. Penso eu que, enquanto está no coração, não prestaremos contas. No momento em que algo ruim se transforma em palavra ruim, a Bíblia diz que prestaremos conta dela diante de Deus. Mateus 12:36 diz assim: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Gente, isso é sério demais para ser ignorado. Infelizmente, é ignorado pela maioria dos cristãos. Também não ouço pregações sobre esse assunto. Falar palavrão, fazer xingamentos, falar insultos, palavras violentas, fazer chacota, contar piadas indecentes, até mesmo cantar músicas indecentes. Tudo isso está incluso. Precisamos vigiar em nossas palavras o tempo inteiro, pois delas prestaremos contas. Não vai escapar nenhuma. Se você amaldiçoa alguém no trânsito, se você emite opinião sobre alguém que essa pessoa deve levar umas bolachas na cara, se você xinga a mãe dos outros o tempo inteiro, ou manda as pessoas para o inferno ou coisa parecida, de tudo isso você prestará contas. Quantos podem estar vivendo prisioneiros de palavras torpes? Quantos perderam a oportunidade de evangelizar enquanto gritavam e brigavam no trânsito? Eu lembro que era véspera de Natal e eu morava em Natal. Quando eu passava pela rotatória bem movimentada de Ponta Negra, um carro bateu na minha traseira. Encostamos e fui ver o batido. O barulho foi tão grande que pensei que o carro estava imprestável, mas estava sem nenhum arranhão. O carro da outra mulher quase não amassou, então nós duas ficamos muito aliviadas e nos abraçamos, dissemos Feliz Natal e seguimos nossos caminhos. Foi algo bem inusitado e até engraçado. Nós cristãos temos a oportunidade de testemunhar enquanto coisas estressantes nos acontecem. Se escolhermos pronunciar palavras torpes, se escolhermos praguejar as pessoas, simplesmente será um testemunho. Outro aspecto da palavra torpe são pessoas críticas, pessoas ácidas. Eu tento imaginar o que uma crítica faz na vida de quem ouve e só consigo pensar numa solda cáustica que sai corroendo e destruindo tudo por onde passa. Não me venha falar da crítica construtiva. Essa tem o seu lugar e nós sabemos bem a diferença. Estou falando de pessoas que são críticas crônicas. Falam da roupa, falam da voz, falam do cabelo, falam de tudo sobre os outros. Parece que se não depreciarem o serviço de alguém ou alguém, o dia ainda não valeu a pena. É muito triste ver e conviver com pessoas assim. Eu nem sei se elas percebem, mas tenho certeza que o que elas falam com tanta facilidade e frequência causa muita morte em projetos, em talentos, em dons na vida de quem ouve. Esse tipo de pessoa acaba tendo palavras assassinas. É realmente bem desestimulante. Precisamos diariamente selecionar as palavras que edificam e as que transmitem graça aos que ouvem, não vergonha, constrangimento, humilhação, sentimento de inadequação. Talvez, por Deus saber quão destruidora pode ser uma palavra, ele diz que cada um de nós prestaremos contas até daquelas palavras que só nós sabemos que falamos. Precisamos transmitir graça aos que nos ouvem, não raiva e não repulsa. Os desafios são enormes e Deus não nos pede algo que Ele mesmo não nos capacite a realizar. Que possamos pedir ao Senhor capacidade de nos calar, falar só o necessário e só o que edifica. Eu tenho um ministério de ensino através do que eu escrevo. Faço isso desde 2013 com a página do Facebook Palavras de Adriana Garcia. Não teve esse nome sempre, era Palavras de Vida, mas percebi que já tinha outras páginas com o mesmo nome. Tentei mudar e acabei chegando a esse nome, não por querer exaltação, mas por acabar sendo aquele que daria para as pessoas me encontrarem e não confundirem com outros, pois não teria igual. Você pode encontrar muito conteúdo lá. Também tem um Instagram com o mesmo nome e é público. Tem mais de 4.000 publicações lá. Você pode seguir, explorar à vontade e compartilhar com outras pessoas o que achar que edifica. Eu não tenho estratégia de marketing, sei bem pouco sobre tecnologia. Meu desejo é plantar, deixar registrado e Deus conduzirá as pessoas a esse conteúdo. Eu escrevo como se fosse morrer amanhã, então eu escrevo muito. Este livro é o meu terceiro e, por minha vontade, após publicá-lo, será o último, pois creio que ele abrange todos os assuntos que sempre abordei e que desejo abordar. E espero que, ao concluí-lo, tenha a sensação de dever cumprido, de carreira terminada enquanto escritora. Creio que me dedicarei a praticá-lo e a reforçar a mensagem dele até o fim da minha vida. Escrever, para mim, é um chamado, uma terapia e uma companhia, e espero que eu possa estar edificando a sua vida com aquilo que eu escrevo. Perguntas para reflexão. Você peca no falar? Explique sua resposta. Quais são os seus maiores desafios na área de comunicação? O que você precisa corrigir nas suas palavras? Quantidade, qualidade, forma, momento? Você costuma usar palavras torpes referindo-se a si mesmo e aos outros?
Você lembra de alguma experiência em que, por ter falado demais, ou que não deve, ou para a pessoa errada, ou no momento errado, você teve sua alma angustiada? Como você pretende mudar essa área da sua vida? Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Então, este capítulo foi bem útil para mim, espero que tenha sido útil para você. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Muito obrigada e até o próximo capítulo.